É dia de festa, de alegria, de comemoração, sem sombra de dúvida, né? Ontem nós tivemos na nossa Câmara de Deputados Federais uma das maiores avanços e conquistas, né? Foram diversas pautas que foram aprovadas, fundamentais e importantes para a população de um modo geral, mas aqui nesse vídeo vamos focar tão somente no PDL, que foi aprovado tanto a urgência quanto o mérito. E o que esse PDL traz de mudanças? Lembrando que o PDL ele entra em vigor na data da sua assinatura, né, na data, mas para isso ainda depende de passar pelo Senado para aprovação. Tudo indica que vamos conseguir êxito nisso. E antes de a gente entrar direto nas questões do vídeo e no que muda ou não na legislação, eu não posso deixar aqui de fazer uma ressalva, agradecer muito as articulações que nunca existiram, o nosso deputado federal Marcos Polon, em nome dele toda a bancada da bala, mas especialmente, né, eu vou agradecer em nome do deputado federal Ismael Alexandrino, porque ele é um deputado federal que é da base do governo. Ele não é oposição, né, como o Polon, mas ele é extremamente armamentista, competidor, parceiro, tem apoiado as nossas pautas relevantes, e essa pauta especialmente ele se empenhou e trabalhou muito e conseguiu o apoio da grande maioria da base do governo para apoiar. Por isso que o projeto foi votado simbolicamente, nem precisou de uma votação nominal. Dito isso, eu quero dizer a todos os influencers que nós precisamos de tratar a política assim como aquelas pessoas que são inteligentes e se mantêm casados igual eu até hoje fazem na vida pessoal. No casamento, não basta a gente querer ter razão, o importante é a gente querer ser feliz. E na política, não basta a gente ter razão, xingar, atacar, falar mal do PT e da esquerda, nós precisamos de ter resultado. E resultado é o quê? É um projeto de lei como esse, um PDL como esse, que visa trazer um pouco mais de segurança jurídica e dar um certo respiro para nós atiradores. Isso que é importante, é o resultado. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Não é hora da gente ficar criticando, debochando, atacando a esquerda. Lembra que o PDL ainda vai para o Senado, o governo ainda pode fazer outro decreto de lei, ainda pode complicar a nossa vida. Vamos usar a inteligência, vamos agradecer aqueles que apoiaram, vamos desfrutar dos resultados disso, especialmente o melhor deles para mim, né? São todos importantes, são 13 itens, vou falar eles aqui pontualmente, mas obviamente o melhor de todos é a possibilidade dos clubes de tiro continuar existindo, que estava em risco aí até o final do ano, pelo menos 90% dos clubes de tiro serem fechados. Vamos lá então ao que trata o PDL. Aí aproveitando que eu estou agradecendo os deputados, eu tenho falado muito sim, a deputada federal Ana Paula Junqueira Leão, que é daqui de Uberlândia, que tem apoiado muito a nossa pauta, tem feito tudo, mesmo sem às vezes ela ter tido o nosso apoio quando ela foi candidata, não ter tido o nosso voto, mas ela tem trabalhado para a pauta armamentista e sou muito grato a isso. Então o PDL traz 13 itens, o primeiro deles, né, o inciso, o primeiro item vem revogando os incisos 14, 15 e 25 do artigo 2º do decreto 11.625. O que esses artigos falam? Eu não vou ler todos eles não, que são muito complicados, mas ele fala basicamente que as armas de fogo, para serem declaradas como armas para possibilidade de apostilar no acervo de colecionador, elas teriam que passar por uma revisão do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Isso criou uma série de restrições, estava acabando que na prática não conseguia apostilar armas no acervo de caçador. Então toda essa parte vai ser derrubada. O próximo, parágrafo 2º, parágrafo único do artigo 11º. O que fala? Parágrafo único. É permitido o uso de armas de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola no calibre igual ou inferior a 6 milímetros. Então as armas de calibre permitidos eram tão somente a arma de pressão de calibre 6 milímetros ou menos. Vem tirando essa questão, então ficam todas as armas de pressão de uso permitido. Vou ler aqui o próximo, né, o próximo inciso do PDL, que vem revogando o inciso 2º do artigo 12º, que fala o quê? Que as armas restritas são, aí no inciso 2º, as armas de pressão por gás comprimido de calibre superior a 6 milímetros. Então, do jeito que ficou o decreto, as armas de pressão de 6 milímetros acima eram restritas, de 6 milímetros abaixo eram permitidas. Na prática, isso, no meu entendimento, não faz diferença nenhuma,
Porque a loja, para poder comercializar a arma de pressão, ela não precisa de cobrar o CR da pessoa. Então, que diferença faz se a arma estava considerada como arma de pressão? Estava considerada como restrita ou permitida, mas na prática estava tendo entendimento que as armas restritas, as armas de pressão restritas não poderiam ser comercializadas. Então o PDL vem derrubando tudo isso. A arma de pressão é arma de pressão, não precisa de CR para comprar, não precisa de CR para você adquirir essa arma, para você andar com ela na rua, e não tem essa história de que é restrita ou deixa de ser restrita. Importante avanço. Próximo, o inciso 3 e o parágrafo 3º do artigo 15. O que vem falar? Que para poder fazer aquisição de arma de fogo pela Polícia Federal, a pessoa precisava de comprovar efetiva necessidade. E o parágrafo 3, falava que a comprovação da efetiva necessidade não poderia ser presumida, teria que ser declarada por fatos. Então, para você pedir a posse pela Polícia Federal, você tinha que comprovar essa efetiva necessidade. Estava dando muito transtorno, nós estávamos tendo muitos pedidos de posse de arma, que era um pedido que era para ser relativamente simples, sendo indeferido. Então vem mais uma vez assertivamente o PDL retirar isso do decreto e volta a ser como era antes. Pedido de posse não precisa de efetiva necessidade. Vamos continuar. Parágrafo 1º do artigo 25 fala o quê? No procedimento de renovação da validade do registro da arma de fogo, do CRAF da arma, o interessado deverá cumprir todos os requisitos estabelecidos dos incisos 3 a 7 do artigo 15. Quais são todos esses requisitos? São os requisitos que você precisa ter para tirar o CRAF. Você precisa de fazer laudo de tiro, laudo psicológico, fazer declaração de segurança do acervo das armas, você precisava de ter efetiva necessidade. Tudo que você precisa para comprar uma arma, você tinha que ter na hora de renovar o CRAF dessa arma. E aqui, assertivamente, eles vêm cancelando todas essas exigências. Para renovar o CRAF é só dar entrada. Bom, seguindo, o parágrafo 2º do artigo 31, que fala que a arma de fogo adquirida pelo praticante de uma das atividades ao que refere o caput somente poderá ser empregada nos termos respectivos apostilado, ou seja, arma de caça para caça, arma de tiro para caça. E aí eles vêm aqui retirando isso para que fique da forma como era antigamente, que é a forma correta. Você tem uma arma apostilada no acervo de tiro, mas você quer utilizar ela para caça, você tira a guia para caça. Você tem uma arma apostilada na caça, quer usar ela para treinamento ou competição, você pode fazer isso. Por que isso é tão assertivo, inclusive entre a esquerda, teve apoio a esse tipo de questão? Porque quando você cria restrições entre atividades, você fomenta e obriga para que a pessoa adquira mais armas. Ora, vamos pensar do lado do governo. Se vocês não querem que venda mais armas, permita que a pessoa com uma arma tão somente faça todas as atividades. Não é muito mais coerente? Bom, seguindo, o inciso 2 do artigo 32, que fala o quê? Que era proibido a prática de tiro desportivo para menores de 14 anos de idade. Era proibido, nem com autorização, nem de forma nenhuma. É outra incoerência. Se nós temos o tiro esportivo como uma das maiores e principais modalidades esportivas do Brasil, que trouxe a nossa primeira medalha olímpica, a qual nós temos maior renome mundial, como que você vai proibir que menores de 14 anos treinem e vai querer depois que essas pessoas sejam atletas olímpicos, né? Não tem como. A gente sabe disso, que para a pessoa ter um bom desempenho, quanto mais cedo iniciar no esporte, melhor. Mais uma questão muito acertada. Agora, o parágrafo 6 do artigo 34, que fala que é proibida a prática de tiro recreativo com armas de fogo em entidades de tiro desportivos por pessoas não registradas como atiradores por meio de certo comando do Exército. Olha, isso aqui é o tiro lúdico, o tiro esportivo, o tiro recreativo. Para quem não tem CR, gente, é fundamental. Vamos pensar uma coisa. Do jeito que estava antes, você só podia ir lá fazer o laudo de tiro. O laudo não é um curso, não é uma prova, não é uma capacitação. É tão somente uma prova. E como que você vai fazer uma prova se você não teve capacitação antes? Como que a pessoa iria dizer se ela quer ou não ter uma arma, se ela não tinha oportunidade de ir no clube e praticar e treinar e ver se ela quer de fato adquirir uma arma? Então é muito assertiva essa questão, porque dá a oportunidade para quem não tem CR conhecer
treinar, se capacitar antes de pensar em tirar ou não o CR. Às vezes a pessoa até desiste, né? Não quer tirar, teve o contato ali, não foi o que ela gostou. Então, temos sim que ter oportunidade, e é óbvio que para os clubes de tiro, essa era uma das principais fontes de receita, porque dá treinamento para toda a população de um modo geral, dá oportunidade para que toda a população tenha contato com arma de fogo, é muito melhor do que tão somente para quem tem CR, né? Bom, seguindo, todo o artigo 35 do decreto 11.615, o que ele fala? Que a concessão do certificado de registro para pessoa física tirador esportivo, na concessão, o comando do Exército interessado deverá estar filiado à entidade de clube de tiro e comprometer-se a comprovar a habitualidade por calibre. Aí entra todas aquelas questões que era para nível 1, era 8 vezes, para nível 12, para nível 2, 12 vezes, sendo 4 competições, e para nível 3, 20 vezes, sendo 6 competições. Então, tira todas essas questões. Tira todas essas questões, o atirador desportivo, seja para renovar o seu CR, ele não precisa mais de comprovar todas essas habitualidades e ser classificado por nível que estava inexequível. Não tinha como, na prática, você ia viver dentro de clube de tiro, principalmente ia penalizar aquelas pessoas que mais são comprometidas com o tiro esportivo. Por quê? Quem é mais compromissado tem mais armas, de mais calibres. E você tem que fazer todas essas habitualidades por todos esses calibres, então ficando impossível. Então tira todo esse parágrafo, esse artigo. Todo o artigo que falava com relação aos níveis e às habitualidades. E aí como que volta a ser? Como era antes, tão somente o atirador esportivo que tem, no momento da renovação, tem que comprovar suas 8 habitualidades, independente de calibre, independente de prova, nem de competição por ano. Bom, estamos indo para o final, né? São 3 itens, vamos para o 10. O 10 é o inciso 1º e o parágrafo 1º do artigo 38. Esse que é na minha opinião, a maior conquista, que falava que os clubes de tiro teriam que ter uma distância superior a 1 quilômetro em relação aos estabelecimentos de ensino, públicos ou privados. É o que a gente sempre falou, né? Instituição de ensino, o cara dá uma aula de violão, já é considerado uma instituição de ensino. Então, na prática, mais de 90% dos clubes, a não ser aqueles que eram de fato em zona rural, em área muito erma, poderiam manter as suas atividades. E o parágrafo 1º, né, que falava que as entidades teriam até o final do ano, né, até o final do ano agora, para poder se adequar, como se fosse possível colocar o clube de tiro dentro de um caminhão e levar o caminhão para fora, o clube de tiro, né, para fora da cidade. Então, mais uma coisa extremamente importante. O item 11º, que vem revogando do artigo 41, parágrafo 1º e 2º, que falava o quê? Que é vedado, no parágrafo 1º é vedado o colecionamento de arma de fogo, e no parágrafo 2º falava que as armas de fogo para colecionamento teriam que passar pela aprovação do IBRAM, que teria só pessoas jurídicas, que é o conjunto, é o presidente do Instituto Brasileiro de Museus. Então, era, né, reforçando aquele primeiro, que é com relação à possibilidade da pessoa ser colecionadora e manter suas atividades assim na caça. Penúltimo item aqui é a linha B do inciso 1 e a linha B do inciso 2 do artigo 75, que fala o quê? A empresa de produção ou de comercialização de arma de fogo que realize publicidade para estimular a venda ou uso indiscriminado de arma de fogo, acessórios ou munições. Essa empresa seria multada em R$100 mil. E o inciso B e a linha B do inciso 2 falava que reforçava isso, que quando a empresa descumprisse novamente, a multa ia para R$200 mil. Gente, é um absurdo, né? No mundo que nós estamos vivendo hoje, com o número de clubes de tiro, a gente não ter oportunidade de fazer publicidade abertamente sobre uma questão que é legal, que é transparente, que gera receita e economia para o país. Então, mais uma questão assertiva. E a última, né? Falava que é o artigo 79, no parágrafo 1º, que era vedada a destinação de arma de fogo restrita para atividade diversa daquela declarada por ocasião da aquisição, que só reforça o inciso que a gente já tinha lido, que é a possibilidade da pessoa utilizar a mesma arma na caça ou no tiro esportivo. Mais uma vez, espero que tenham entendido, né? Tentei fazer o vídeo o mais rápido possível, mas são muitos itens,
uma grande conquista, um grande avanço, sem sombra de dúvida, depois de 2 anos apanhando diariamente. É o primeiro respiro, o primeiro fato concreto que a gente vê favorável aos CACs aí. Mais uma vez, muito obrigado a todos os deputados aí pelo trabalho, pelo empenho, pelo compromisso com a nossa causa e por cada um de nós que segue firme, acreditando, sonhando que dias melhores virão. Valeu, forte abraço.